boa noite para você que acompanha a Rede Vida de Televisão. Começamos mais um programa Frente a Frente. E hoje nós temos o prazer de receber o ex-ministro e economista Mailson da Nóbrega. Ele que atuou no Ministério da Fazenda entre 1988 e 1989 e é sócio da Tendências Consultoria Integrada. Ministro, boa noite, seja bem-vindo ao Frente a Frente, viu? Obrigado, Sérgio. Boa noite. Hugo, boa noite. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. E para fazer parte desse programa, o jornalista Sérgio Vieira, do portal Neofeed, a quem nós agradecemos aqui a liberação para a participação do Sérgio. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado, Hugo, mais uma vez. Um grande abraço a você, ao ministro e ao telespectador que acompanha o programa aqui na Rede Vida. Muito bem, muito bom você falar do telespectador, porque é graças a ele que a gente recebe as perguntas do YouTube. Você tem alguma pergunta para o ministro Mailson, você pode enviar no youtube.com/Rede Informação. Lembrando que este programa é reexibido na Rede Vida Mais, sábado às 17h30 e domingo às 21h15. E também lá no YouTube, todos os nossos programas. Ministro, falar de economia com o senhor é intrínseco, né? O senhor queria falar sobre o São Paulo, mas a gente vai deixar isso para o fim do programa. Eu quero começar falando deste cenário econômico. O senhor foi ministro da Fazenda num período Sarney, no fim do governo Sarney. Eu queria saber se há alguma semelhança entre aquele período econômico e este que nós vivemos atualmente, no terceiro governo Lula. Nenhuma semelhança, Hugo. Aquele é um período único na vida brasileira. Espero que não cheguemos jamais àquela situação, que foi a culminação de um processo longo, não é? De desajustes, de erros, não é? De má sorte, digamos assim, né? Que é o período em que a inflação atinge níveis absolutamente inéditos no Brasil e em muitas partes do mundo, né? E a causa disso é uma combinação, né, de erros de estratégia. Por exemplo, o Brasil se industrializou mediante a substituição de importações. Mas chega um ponto que se esgota, né? E depois que se esgota, o dinamismo da economia tem que ser pela produtividade, que depende da qualidade da educação, da qualidade das instituições, da infraestrutura, do ambiente de negócios, tá certo? E o Brasil levou muito longe essa ideia de substituição de importações e, a partir de um certo ponto, fica ineficiente. A economia passa a crescer menos. Em segundo lugar, o Brasil instituiu algo também inédito no mundo, que foi a correção monetária, que a princípio era para aumentar a atratividade de títulos públicos, porque ela era corrigida pela inflação, proteger o salário, de certa forma, né? As cadernetas de poupança, os contratos. Só que depois isso virou uma doença, né? A correção monetária se generalizou por toda a economia, né? Nos contratos, nos salários. Isso gera um efeito, vamos dizer, um círculo vicioso, porque tudo se reajusta pela inflação passada. Então, a inflação anda sozinha, digamos assim. Os economistas chamavam isso de inércia inflacionária, né? E todas as vezes que tem um choque, por exemplo, um aumento de preço do petróleo que influencia o preço dos combustíveis no Brasil, ela mudava de patamar, passava de 5 para 10, de 10 para 20, de 20. E o governo brasileiro não tinha nenhum instrumento para lidar com isso, né? Era uma coisa nova na história da economia mundial, não é? Então, como é que se cura a inflação? Como o Brasil faz hoje? Se a inflação está subindo, o Banco Central aumenta a taxa de juros, o governo corta gastos, né? Abre mais a economia, vamos dizer, o dólar se enfraquece, tudo isso ajuda a combater a inflação. Naquela época, nada disso funcionava, né? E pior, nós não notávamos isso, levamos muito tempo para perceber essas características da inflação brasileira, né? Era uma economia fechada naquele período. Exatamente. Além disso, era uma economia muito fechada, né? Então, a economia fechada ela é menos eficiente ou é muito ineficiente. Portanto, o Brasil criou uma situação em que a inflação só subia, ela nunca poderia cair. E aí, já por volta da segunda metade dos anos 80, os economistas brasileiros começaram a perceber isso e começaram a debater na academia, né? Foram feitos vários estudos, vários artigos, né? Em que era uma confluência de opinião para um ponto. O Brasil só vence esse processo inflacionário maluco se quebrar
esse ciclo vicioso de indexação à inflação passada. Então, tinha duas ideias. Uma era congelar preços e salários e proibir a indexação por um ano. Ingenuamente se pensava, né, que em um ano o Brasil se esqueceria desse negócio de reajuste pela inflação passada, sobretudo nos salários, né? A segunda era uma coisa mais sofisticada, porque naquela época muitos alunos de mestrado e doutorado no exterior, sobretudo em universidades americanas e europeias, as teses que eles adotavam para defendê-la e ter o título era geralmente sobre inflação. Então, vários estudos surgiram de alunos, né, e depois doutorandos, né, e depois doutores, que voltaram ao Brasil, que é o caso do Pécio Arida e do André Lara Rezende. Eles fizeram um estudo conjunto, um paper conjunto, que sugeria uma forma nova de lidar com a inflação e tomava como inspiração, como exemplo, as hiperinflações da Europa. As hiperinflações da Europa acabaram da noite para o dia. Só que lá a indexação era o dólar, porque a moeda, aqui um parênteses, tem três funções numa economia. Ela é reserva de valor, ou seja, se você guardar o dinheiro debaixo do colchão, daqui a 1 ano, 2 anos, ele é o mesmo, né? Então, é um país sem inflação. Aí a moeda, quando a inflação começa, ela perde essa função, né? Segundo lugar, ela é unidade de conta. Então, você referencia os bens e serviços naquela moeda. Por exemplo, um pão custa tantos reais, um litro de leite custa tantos reais, uma camisa, um automóvel e assim por diante. Aí também perde essa função com a inflação, porque você não sabe como, você perde a memória de preço, não sabe se está pagando mais ou menos por uma mercadoria, né? Então, nesse caso, a sociedade migra para buscar uma unidade de conta confiável, geralmente é dólar. Então, todo mundo começa a referenciar em dólar. Em terceiro lugar, ela é meio de troca, você compra e vende naquela moeda. Quando a inflação na Alemanha, na Hungria, na Polônia, nos anos 20, começou a disparar, não é? O que determinava a taxa de inflação era o dólar. Se o dólar valorizava 1%, subia a inflação 1%, né? Então, a inflação, em alguns lugares, foi a 200%, 500% ao mês, né? Havia, inclusive, a história que na Alemanha, para você comprar alguma coisa, você tinha um carrinho de mão e levava o dinheiro no carrinho de mão. Não é tão caro ficou. Até que um dia, os alemães inventaram um título público, teve uma credibilidade enorme, não é? Então, o dólar ficou o mesmo no dia seguinte. Aí acabou a inflação, certo? Então, como fazer aqui no Brasil? Mimetizar, digamos, imitar esse processo. Como no Brasil nós não recorremos ao dólar, porque inventamos unidades de conta nacionais, então o ORTN era uma unidade de conta, a camisa valia 10 ORTN, né? Os motoristas de caminhão do interior era o preço do diesel, então o frete é tantas vezes o preço do diesel, né? Então, eles inventaram uma coisa chamada unidade real de valor, né? Que é o nome que recebeu no plano real. Induz a sociedade a usar essa unidade real de valor. Quando essa unidade estiver generalizada, ela vira nova moeda. Então, você começa, uma camisa custa 10 URV, um pão custa 1 URV e assim por diante. Um belo dia, essa moeda, esse URV passa a ser o real. Aí a inflação acaba. Não acaba totalmente, porque ainda tem resíduos, né? Mas a inflação despencou com o plano real e aí o Brasil resolveu esse problema e nunca mais isso voltou. Então, eu quero dizer, o Brasil tem mecanismos hoje de natureza cultural, de natureza institucional, que inibem a volta de um ambiente como aquele do tempo que eu estava no Ministério da Fazenda, que você era inerme, você não tinha arma, né? O trabalho do Ministério da Fazenda, como eu dizia na época, é fazer com que as coisas funcionem muito próximo do normal, porque no normal não será. Certo? Então, vou repetindo, desculpa essa longa introdução, né? Mas o Brasil, primeiro, o Brasil se convenceu de que a inflação é ruim. Sim. Naquela época, achava-se que a inflação era um negócio legal, certo? Então, eu vi ministro da Indústria e Comércio, dizer o Brasil precisa de um pouco de inflação para crescer,
né? É como se a inflação fosse o combustível do desenvolvimento. Em segundo lugar, os pobres que pagavam o maior preço pela inflação, porque eles não tinham conta em banco, né? A única defesa dele era receber o salário e comprar, gastar todo de uma vez, não é, com mantimentos e o que fosse necessário. O pobre se deu conta que a inflação é contra ele. Então, aqui no Brasil, a gente já viu, quando a inflação sobe, a popularidade do presidente cai, né? E esses são mecanismos de alerta que levam o governo a agir. Se ele não agir, como foi o caso da Dilma Rousseff, ele perde o poder, né? Então, essa é uma realidade brasileira. O brasileiro não tolera mais a volta da inflação. Portanto, felizmente, a gente está livre daquele quadro. Muito bem. Sérgio. Ministro, queria trazer essa nossa conversa aqui para o momento atual. Muitos economistas consideraram tímido o anúncio do pacote de corte de gastos feito pelo governo federal, anunciado pelo ministro Fernando Haddad. E mais ainda, até criticaram trazer para esse momento, para esse anúncio, a questão da isenção do imposto de renda. Queria saber a avaliação do senhor. Na sua avaliação, o pacote é tímido? O pacote é tímido, sabe? E dificilmente um pacote hoje no Brasil vai ser robusto. Esse é o grande problema do Brasil, certo? Por mais que seja o poder de convencimento do ministro da Fazenda, existem barreiras a um ajuste fiscal digno desse nome no Brasil. Por que isso? Porque desde a Constituição de 88, nós começamos a criar no Brasil uma cultura da vinculação de recursos a um gasto, a cultura de que o gasto é que faz o desenvolvimento do país, que é muito presente no PT, não é? E com isso, o Brasil tem 96% dos gastos primários do governo federal são de natureza obrigatória. Então, aposentadorias e pensões você não pode cortar, salário de funcionário público você não pode demitir, nem reduzir, tá certo? Educação é um percentual da arrecadação de impostos, você não pode reduzir. Saúde é um percentual da arrecadação de impostos, está vinculado, não pode reduzir. Programas sociais, ninguém quer reduzir, tá certo? Nem deve. Tá certo? Quando você considera tudo isso, dá 96%. Então, o governo tem 4% para funcionar o governo, as Forças Armadas, o Judiciário, investimento, cultura, ciência, tecnologia, manter os brasileiros que estão fazendo curso de mestrado e doutorado no exterior. Isso é uma coisa absolutamente insustentável e tende a piorar. Porque os gastos previdenciários crescem, dado o envelhecimento da população, a um ritmo superior dos gastos totais. Portanto, esse 4% vai ser 3%, vai ser 2%. Não é? A Instituição Fiscal Independente fez um cálculo que o Brasil precisa ter pelo menos 2%, o Brasil não, o governo federal, de margem no orçamento para o governo funcionar. Nós estamos chegando perto disso, né? Claro, não vai chegar a zero, porque antes de chegar a zero, colapsa. Você vai gerando tensões na formulação do orçamento, falta dinheiro para o seguro rural, aí não vai ter safra agrícola, falta dinheiro para ciência e tecnologia, e assim por diante. Portanto, o gasto discricionário, isto é, aquele que pode ser passível de corte, no Brasil é cada vez menor. Não é? E, por outro lado, o problema mais sério, ou vamos dizer, toda a questão fiscal, se resume no que toca ao seu risco, a dívida. Como é que essa dívida está evoluindo? Como é que é a relação entre essa dívida e o PIB? Não é? Então, o Brasil, no governo Lula, vai aumentar 14 pontos de percentagem essa dívida. Era 71% quando ele começou o terceiro mandato. As projeções vão para 85%. Né? Então, qual é a percepção do mercado? Todo mundo vê isso. Então, olha, está crescendo essa relação. E essa relação é vista como o principal indicador de solvência, de capacidade de pagar do Tesouro Nacional. A percepção vai chegar a um ponto que o governo não paga a dívida. Portanto, eu não vou comprar mais, investir mais em dívida do Tesouro. Ou eu vou sair do Brasil, porque ele vai para uma inflação tão maluca, não chega aquele período do final do governo Sarney, mas vai emperrar a economia, vai gerar incertezas. Então, a limitação ao corte de gasto é muito baixa. Além disso, fez-se uma coisa inédita, que é uma negociação longa de como vão ser os cortes, né? E aí os ministros que se julgam poderosos, por exemplo, o ministro do Trabalho, não tem corte no Ministério do Trabalho. Como não?
Você não é parte do governo, você não está querendo que dê certo, mas o ministro Marinho acha que é um assinte, não é? É um ataque à sua pasta. O ministro da Previdência foi muito claro. Eu saio do governo se cortar, então, que é um tipo de chantagem. E tudo isso eu acho que influenciou negativamente o andamento da proposta. Ficou 3, 4 semanas discutindo. Olha, Sérgio, eu participei de vários desses momentos no governo, como técnico, como economista, como ministro, né? Não é assim que funciona. Você tem que ter, nem em canto nenhum do mundo é assim. Você tem que discutir, levar o presidente, depois de anunciado, você começa, talvez, a abrir aqui, a curar uma exceção. Mas negociar, os ministros nunca vão ser a favor, sempre vão ser contra. Até porque o ministro político, ele aufere os benefícios de estar no governo se ele gastar mais. Portanto, se você quer cortar, você está cortando o meu, né, o meu futuro político, digamos assim, né? Cada um defende o seu, né, Vinícius? Então, desculpa novamente essa longa resposta, mas você pode perguntar, como é que resolve isso? Se resolve atacando o gasto obrigatório, a começar, né, pelas perdas de arrecadação. Perda de arrecadação equivale a um gasto obrigatório, certo? Por isso que se chama gasto tributário, né? O que o governo fez? O mercado esperando um corte robusto, e no anúncio o governo anuncia uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso foi mortal para a credibilidade do programa. Você está misturando alhos com bugalhos e piorando a perspectiva, não é, de um ajuste fiscal robusto. Portanto, eu acho que para reverter a crise de confiança em que o Brasil se meteu, nós estamos numa crise de confiança no governo neste momento, e daí o dólar mais alto, né? Então você tem algumas medidas muito duras, impopulares. Por exemplo, o presidente Lula anunciaria que desistiu da isenção de até 5 mil reais, né? Até tem uma lógica, não 5, mas 3, 4 pode ser, não é? Está se tributando gente que tem baixa renda, que em outros países não são pessoas tributáveis, né? Renda tributável. Por exemplo, dizer o seguinte, uma proposta de emenda constitucional desvinculando definitivamente salário mínimo de aposentadoria. Terceiro, uma emenda constitucional desvinculando impostos de educação. Isso não existe em canto nenhum do mundo, só no Brasil, certo? Desde a Babilônia e o Antigo Egito, que o orçamento é definido anualmente. É assim em todo mundo, né? E o orçamento é a função mais nobre, aprovada, de um Congresso. Se você já define para sempre, o Congresso vai perdendo sua função mais nobre. E o pior no Brasil é que muitos parlamentares aceitam, né, esse tipo vamos dizer assim, de regra, né? Fazer o mesmo com saúde. E todo ano vamos definir, né? O governo tem que ter capacidade de negociação, de previsão, de planejamento, para anualmente definir as prioridades do país. E não como é hoje, a prioridade é eterna. Será que daqui a 50 anos a prioridade do Brasil será a educação? Poderá ser saúde dos idosos, digamos assim, né? Então, poderá ser um investimento que faça o Brasil crescer muito mais e beneficie todas as classes sociais do país. Então, eu não tenho nenhuma esperança que isso vai acontecer, porque isso fere o DNA do PT, né? O PT acredita piamente, jura de pé junto, que o que promove o crescimento do país é o gasto público. E, na verdade, os economistas sabem, desde Adam Smith, em 1776, que quem promove a expansão da economia é a produtividade e não o gasto público. Claro, o gasto público é investimento, melhora a estrada, melhora a eficiência, diminui o desgaste do transporte, dos caminhões, isso aumenta a produtividade, mas não o gasto em si. Portanto, eu temo que, em algum momento, nós podemos ter, Sérgio, um colapso de expectativas, ou seja, a percepção que, mesmo que o ministro da Fazenda esteja convencido, junto com a ministra do Planejamento, de que é preciso adotar certas medidas, você não tem amparo político para isso, e pior, você não tem condições políticas de mudar a Constituição, porque isso fere crença agora da sociedade. Nós, brasileiros, compramos uma ideia que foi vendida pelas corporações da educação, que o que melhora a qualidade da educação é o gasto, né?
Então, se você corta, vai piorar a educação. Não, o que melhora a qualidade da educação é a gestão da educação, é a qualidade dos currículos, é a qualidade dos professores, é o estímulo aos professores. Por exemplo, os sindicatos na área da educação no Brasil abominam a ideia de premiar os professores cujos alunos têm resultado muito bom nos testes, né? Porque isso é coisa capitalista, tá certo? Mesmo que você tenha os exemplos já no Brasil, em Pernambuco, os professores têm bônus se os seus alunos têm um desempenho melhor. Aqui não, isso é uma coisa capitalista e nós temos que ser socialistas, digamos assim, né? Muito bem. Ministro, nós temos muito para aprender com o senhor aqui nesse programa, mas eu vou fazer um rápido intervalo e o Frente a Frente volta já com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e economista. Até já. Voltamos com o programa Frente a Frente, entrevistando Maílson da Nóbrega, economista, que está nos dando uma aula aqui sobre esse cenário econômico brasileiro. Lembrando que este programa pode ser assistido novamente, vai ser reexibido no Rede Vida Mais, sábado às 17h30 e no domingo às 21h15, ou também pelo youtube.com/Rede Vida Informação. Você confere essa e outras entrevistas. Ministro, a última resposta que o senhor deu no bloco anterior, o senhor citou o Congresso. E aí eu queria saber qual que é o papel dos parlamentares no diálogo sobre a economia e como eles podem contribuir com este ou com os próximos governos, a ponto de que a gente possa caminhar a passos largos, como a gente conversava nos bastidores. O senhor disse que o Brasil precisa crescer semelhante ou mais do que os países desenvolvidos. Não é o que acontece atualmente. Então, eu queria saber como fica o papel dos nossos parlamentares. Ora, o papel das parlamentares é fundamental, como em todo mundo, né? Na verdade, a democracia começa a nascer, a democracia moderna, com a Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, que atribuiu a supremacia do poder ao parlamento. Então, o parlamento que aprova o orçamento, é o parlamento que aprova o programa do governo e assim por diante. E o parlamento é também um palco para o debate nacional, para o debate de ideias, para a busca de soluções, não é? E para escrutinar o programa do governo, discutir, trazer especialistas, debater, não é? Levar o assunto para a mídia. É um papel crucial que o parlamento tem na democracia e na economia, e não é diferente no Brasil. Só que se tiver alguma diferença, é que os parlamentares aqui nem sempre pensam como os parlamentares americanos, né? Eles estão no outro estágio, né? Aqui, o parlamentar brasileiro, ele está muito focado em questão de emenda, tá certo? Então, emenda, porque é a emenda que gera voto. Não por acaso, né, os parlamentares que mais renovam mandato são aqueles que conseguem mandar mais dinheiro para as suas bases, né? Nesse sentido, é uma contribuição negativa, né, porque nós temos uma excessiva participação das emendas parlamentares no orçamento. Por exemplo, comparativamente à margem de manobra do governo, ou seja, os gastos discricionários, as emendas correspondem no Brasil, segundo estudo do economista Marcos Mendes, a 24% dessas despesas. No mundo é abaixo de 1%. O país onde isso é mais alto é Estados Unidos, que dá 2,6%. Então, isso reduz muito a margem de manobra do governo para definir prioridades junto com o Congresso. Segundo lugar, isso gera um potencial de desperdício, né, muito grande, porque muitas dessas coisas não obedecem a um planejamento, ter um bom projeto. A gente está vendo aqui o ministro Dino exigindo um pouco disso nessas emendas. Em terceiro lugar, isso é fonte de corrupção, porque o dinheiro fica muito fácil, não é? E eu acho que tem um aspecto que ainda não aflorou e pode aflorar, é que muitos municípios começaram a contar com essas emendas como receita permanente. Eu vi municípios, que eu conheço o prefeito, e o prefeito está dizendo, olha, está ótimo esse dinheiro que está vindo para nós, eu já criei 2 postos de saúde, nós vamos construir um anexo no hospital da cidade. Ou seja, ele está criando gastos que têm despesas permanentes de manutenção, de contratação de médicos, de material e assim por diante. E se um belo dia dá uma crise de bom senso, né, na classe política, ou vem uma crise que obriga a ter o senso de urgência, vai ter que dizer o seguinte, olha, o Brasil vai ter emendas parlamentares como todo mundo, em vez de 24, digamos, 5. Já é o dobro do que é nos Estados Unidos. Nesse momento, muitos municípios vão quebrar.
porque eles construíram, não é, equipamentos urbanos de saúde, de educação, que não são compatíveis com a sua arrecadação para efeito de manutenção. Então, estão criando uma outra bomba aí que pode afetar os prefeitos do futuro, né? Então, esse é um papel, eu diria, deletério que o Congresso exerce na apropriação de uma parte relevante do orçamento, né? Quanto mais, eu acho que não há democracia sem Congresso. E como definido pelos britânicos, o parlamento é a supremacia do poder. Muito bem, Sérgio. Ministro, falando um pouco de novo aqui do governo Lula, os primeiros 2 anos do terceiro mandato do presidente Lula foram marcados por atritos constantes, principalmente do presidente com o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Como é que o senhor acha que vai ser a relação do governo, especialmente do presidente Lula, com o novo presidente Gabriel Galípolo? Olha, eu tendo a pensar que vai ser semelhante ao que foi com Meirelles, por exemplo, no primeiro e no segundo mandatos do presidente, não é? Ele não vai interferir. E se interferir, vai ser mal sucedido. Minha aposta é que há vários incentivos para o Galípolo ser um presidente do Banco Central técnico, com capacidade de resistir às pressões do PT e, eventualmente, do presidente Lula para tomar uma decisão, liderar o Comitê de Política Monetária para tomar uma decisão irresponsável, isto é, baixar de maneira voluntarista a taxa de juros. E há 4 incentivos para isso. Primeiro, ele sabe, muito provavelmente, que isso foi feito no governo Dilma e deu muito errado e contribuiu para o impeachment da presidente Dilma. Ou seja, a inflação fugiu do controle, o Banco Central baixou a taxa Selic quando todo mundo esperava aumentar, isso gerou uma queda substancial da confiança no Banco Central, né? E tudo isso desancorou a expectativa, a inflação começou a fugir do controle, passou de 2 dígitos e a Dilma perdeu o mandato. Ele sabe disso. Ele não vai querer repetir essa tragédia. Segundo lugar, ele sabe que os presidentes de Banco Central, que sabem resistir às pressões, lideram, não é, bem a condução da política monetária, ele aumenta o seu patrimônio profissional. Então, eles se credenciam para assumir posições de relevo no setor privado, no sistema financeiro, na academia. Se ele baixa a cabeça e cede a uma pressão do PT, da Gleisi Hoffmann, do Lula, etc., despenca a credibilidade dele, a inflação foge do controle e ele vai para os fundos do inferno, tá certo? Em termos de confiança e credibilidade e potencial de assumir postos relevantes no setor privado, público ou na academia. Tá certo? Esse é outro incentivo. Terceiro incentivo, ele sabe que a inflação ela é danosa, como a gente comentou aqui, para os pobres, né? Se ele cede essas pressões, né, e a confiança despenca mais ainda, isso vai prejudicar sobretudo os pobres, né? Em quarto lugar, o Banco Central é autônomo por lei, né? O Lula deu a entender aqui outro dia, né, que ele é que está concedendo a autonomia, não é? Porque ele chamou o Galípolo lá para uma live e disse assim, você vai ser o presidente do Banco Central com uma autonomia da história. Não, vai ser igual ao Roberto Campos, porque a autonomia não é concedida pelo presidente, ela é estabelecida por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, né? Então, só tem uma maneira de fazer isso, é propor ao Senado a demissão do Galípolo, porque ele não está querendo beneficiar os pobres, porque ele está querendo beneficiar os bancos e os ricos e assim por diante. Essas maluquices que, vez por outra, aparecem aí na classe política. Eu não vejo ambiente para o presidente Lula demitir o presidente do Banco Central, porque ele não atende os seus pedidos, e colocar lá um pau-mandado, porque isso despenca. O Lula pode até perder o mandato, né? Porque isso gera uma desorganização tal na economia que a popularidade do presidente vai perto de zero e ele pode perder o poder. E Lula é um cara muito esperto. Eu acho que ele é um cara muito esperto. A história está aí. E o Lula tem muito medo, ele dá demonstração disso, de dólar alto, porque ele sabe que dólar alto é inflação alta e que inflação alta tem a ver com popularidade. E popularidade baixa pode impedir o seu sonho de ter um 4º mandato para presidente da República. Portanto, eu acho que há razões de natureza institucional para termos um presidente do Banco Central técnico, né? A habilidade dele tem que ser... Qual é a resposta que ele dá ao presidente se o Lula um dia ligar para ele, né? Como fez com o Meirelles. O Meirelles
mostrou na biografia dele, inclusive eu resenhei, desculpa, o livro. O Lula ligou para ele um dia: olha, Meirelles, eu nunca te pedi nada, mas hoje eu vou teu telefone para pedir uma coisa, certo? Eu queria que você baixasse a Selic, eu estou precisando que você baixe a Selic. Aí o cara disse: presidente, fique tranquilo, que nós do Copom vamos adotar a melhor decisão para o futuro do país e para a economia brasileira. Fique tranquilo. De tarde anunciou o aumento da Selic, certo? Então ele pode ter, então ele dirá para o presidente: eu tomei a decisão melhor para o país, e foi mesmo. E ele pode argumentar: se fosse a ideia sua, o senhor queria perder, entendeu? Portanto, eu aposto que o Galipo será um presidente do Banco Central técnico. Ele não vai se suicidar como profissional, a meu ver. Ministro, nos últimos anos, provavelmente de 19 para cá, houve a reforma trabalhista, previdenciária e agora a reforma tributária. Alguns dos entrevistados que passaram pelo Frente a Frente questionam a eficiência da reforma tributária. E aí a minha pergunta para o senhor é a seguinte: sua visão sobre o IVA, que é o imposto único, né, e a isenção para alguns produtos básicos, como é a sua visão sobre ela? E se o Brasil, ele sempre faz reformas emergenciais temporárias? Elas emitem um certo refrigério, mas são todos temporários. Olha, a reforma tributária, de modo geral, ela é a mais importante, a mais profunda reforma institucional desde o regime militar. É a mais importante das reformas, porque ela vai pôr fim a um caos. O caos do sistema tributário é a fonte de baixo crescimento do país, porque ela reduz a eficiência das empresas, ela reduz a competitividade dos produtos, ela inibe o crescimento do potencial de expansão da economia brasileira, né? E é o projeto que eu acompanhei desde o início, e eu fui, modesta parte, um dos primeiros economistas a apostar que era uma boa reforma. Eu usei minha coluna na revista Veja, logo que o projeto foi divulgado, e disse, o título era: é boa a reforma tributária. Por que ela é boa? Primeiro, porque, como eu disse aqui, acaba esse caos, né? Esse caos leva, até hoje, mas vai acabar isso, as empresas se organizam não para ser mais eficientes, mas para pagar menos imposto. Então, por exemplo, você tem um caso que o Bernard Api costuma citar, né, de um caminhão que sai de São Paulo com mercadoria, vai até Vitória, faz um faturamento lá para Vitória, ganha um incentivo fiscal do Estado, em seguida, sem descarregar, ele vai para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte ele tem um novo benefício, vem aqui perto de Estreito, e tem um atacadista, ele faz um negócio com um atacadista, não desembarca, e ele volta com a carga para São Paulo. E nessa trajetória, ele ganhou vários benefícios fiscais, tá certo? Então, do ponto de vista da empresa, ok, isso é ótimo, porque ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai dar mais lucro. Do ponto de vista do país, é um desastre, né? Então, porque isso gera perda de eficiência e de produtividade, né? Qual é o problema? É que nós somos o país dos privilégios. E os privilégios fizeram prevalecer seus interesses, os privilegiados, os grupos privilegiados fizeram prevalecer seus interesses na reforma tributária, né? Então, uma quantidade inacreditável de lobbies conseguiram reduzir a qualidade da reforma tributária, não em termos da economia, mas em termos até do lado social, né? Por exemplo, dá um exemplo: serviços. Serviços, em qualquer parte que tem o IVA ou IVA, né, no mundo, serviços paga tanto quanto bens, né? Até porque serviços são consumidos pelas classes mais ricas. Os bens são mais consumidos pelas classes mais pobres. Na medida que você cobra menos de serviço, você está concentrando a renda, você está aumentando a desigualdade. E aqui, por um acidente histórico, né, na reforma tributária de 65, em vez de um IVA nacional, foram criados 3 regimes de tributação: um federal com o IPI, um estadual com ICM, depois ICMS, e um municipal com ISS, né? Então, isso tudo gerou essa confusão toda. Usa para incentivo fiscal, tributa na origem, não no destino, né? Isso foi gerando um caos, né? Então, só que serviços cobravam só 5%, ICMS 18%, tá certo?
Então, os ricos tinham uma tributação do seu serviço. Quais são? Por exemplo, botar o meu filho na melhor escola, a escola paga, tirar minhas férias no exterior, né? Os melhores médicos, os melhores hospitais, né? Vamos dizer, aquilo que é melhor, o rico tem condições de pagar. Ele paga só 28% do que paga o pobre quando come feijão, farinha, rapadura, sei lá, né? Os seus mantimentos e assim por diante, porque ele estuda em escola pública, ele usa o SUS, né? Então isso é inadmissível, mas no Brasil era admissível. O que os ricos fizeram? Não, isso é uma agressão, né? Aí você está aumentando a tributação das pessoas. Não, você está reduzindo ou eliminando uma distorção que ele beneficiava os ricos. Aí eles aceitaram, né, 60%. Então, em vez de ser 28%, passou a ser, não, 40%. Né? Eles vão pagar, 40%, não me lembro, 40% ou 60%, né? Da alíquota. Então, quando um pobre entrar no supermercado e pegar na gôndola uma mercadoria, ele vai pagar a alíquota cheia. Quando o rico, né, fizer uma viagem de turismo, ele vai pagar só 40% ou 60%. Certo? Então, você tem vários casos como esse. Por que saneamento, tentou-se fazer saneamento, né? E usando muito um argumento equivocado. Porque você não pode tributar uma área como saneamento, por exemplo. Né? Então, o mundo já se convenceu há uns 50 anos que a melhor forma de você diferenciar segmentos por sua essencialidade, por seu valor social, etc., não é reduzindo o tributo, é pondo uma verba no orçamento para subsidiar, porque ela tem, primeiro, se for pela alíquota, começa a gerar essas distorções. Você busca se classificar naquela alíquota mais baixa. Eu vou tirar um parênteses, por exemplo, que é um caso marcante aqui no Brasil. Por exemplo, construção civil. Se uma imobiliária constrói e ela compra os perfis numa indústria que fabrica isso, ela paga ICMS. Se ela faz o perfil no canteiro de obra, ela paga ISS. Então, ela busca fazer o perfil que é menos eficiente no canteiro de obra. Então, o IVA único, que era a ideia, elimina tudo isso. Né? Então, essas distorções, né, manutenção para a Zona Franca de Manaus e assim por diante, né, ela, vamos dizer, piora a qualidade do ponto de vista, como eu disse, do ponto de vista distributivo. Mas do ponto de vista que importa para a economia, ela é a reforma. Certo? Porque os pontos básicos foram preservados. Os lobbies não destruíram os valores de determinados aspectos dessa reforma que vão beneficiar a economia brasileira. Por exemplo, a alíquota única. Embora tenha várias alíquotas, mas ela será única. Por exemplo, se a alíquota for 28 e alguém for pagar 20, o 20 será a mesma alíquota em todo o território nacional. As regras serão uniformes em todo o território nacional. E uma coisa super importante, exportador vai poder receber rapidamente os créditos que ele acumula. Por exemplo, se uma empresa exporta 90% de sua produção, ela paga pouco de imposto, porque em todo o mundo a exportação é isenta de imposto. Não, você tributa duas vezes, né? Tributa na saída e lá no destino. Né? Então, só que no Brasil acumula, mas não recebe. Então, você tem que ir para o secretário da Fazenda, o secretário da Fazenda diz que não tem dinheiro, tá certo? E mais uma complicação. Pensa no caso de uma camisa, cujo fio é produzido no Ceará, o tecido produzido na Bahia, e a camisa fabricada em São Paulo, de onde ela é exportada. Então, o Ceará arrecadou aquele imposto dele, a Bahia arrecadou, e São Paulo é que vai ter que devolver o imposto pago nas etapas anteriores. Então, o secretário de Fazenda de São Paulo diz, por que eu tenho que devolver? Tá certo? Ele vai fazer tudo para não devolver. Ou cria uma certa chantagem. Eu conheço um caso de uma empresa que exportava 90% de sua produção, era celulose, e ela ia todo mês na Secretaria da Fazenda pedir, pelo amor de Deus, para vocês me devolverem o dinheiro que é meu. Aí um dia o secretário da Fazenda disse, tudo bem, vamos concordar. Se você fizer 30 escolas rurais no seu município, a gente devolve o dinheiro. Ou seja, a empresa acabou aceitando, né, porque era melhor do que não receber. Mas isso gera ineficiência. Então, desse ponto de vista, né, vai ter um aumento da competitividade dos produtos brasileiros para exportação. E, finalmente, investimento. Investimento vai ser isento, nunca foi. E era uma contradição, porque se é um imposto sobre o consumo,
Por que você tributa o investimento? Então, essa reforma terá implicações da maior importância para o futuro da economia brasileira, porque ela vai aumentar a capacidade de crescer do país. Alguns estudos mostram que pode ser de até 20% o aumento do potencial de crescimento. Portanto, é uma reforma excelente do ponto de vista econômico e criticável pelos seus aspectos sociais, que beneficiaram os grupos privilegiados que ainda mandam no Brasil, né, e que tem um Congresso suscetível a esse tipo de pressão. Muito bem. Ministro, eu vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua essa conversa sobre economia com Maílson da Nóbrega. Frente a frente, volta já. Muito bem, voltamos com o programa Frente a Frente. Estamos no último bloco conversando com Maílson da Nóbrega. Ministro, no bloco anterior a gente falava sobre a reforma tributária. E aí, os grandes questionadores dela são os presidentes de associações comerciais, os presidentes de sindicatos de micro e pequena indústria. Porque eles falam principalmente que as pessoas vão abandonar o simples. O senhor contesta isso ou de que forma a reforma vai ser beneficiária para essas pessoas? Olha, eu contesto enfaticamente, se eu puder dizer assim, esse tipo de visão. Eu acho que, com todo respeito, são pessoas que não estudaram direito esse assunto. Pelo contrário, essa reforma vai ser ótima para as pequenas e médias empresas. Porque hoje, qual é a pequena e média empresa que consegue entender PIS, COFINS? O ICMS muda 40, 60 vezes por semana em todo o país, né? ISS e assim por diante. Para você ter uma ideia, esse é o primeiro sistema tributário do mundo totalmente digital, 100% com nota fiscal eletrônica. O que significa que o custo e a facilidade de cumprir obrigações tributárias não vai ter paralelo no planeta. Por exemplo, todas as obrigações tributárias de um contribuinte, grande ou pequeno, vão ser realizadas com apenas 4 toques no computador. Dizer que isso é trabalhoso. Em segundo lugar, os formuladores da proposta, né, e os debates no Congresso mostraram que deixa o simples aí. Primeiro que é difícil tirar o simples, porque tem um aspecto político muito grande, porque o pessoal do simples vai se dar conta que é melhor estar no sistema do que no simples. Então, eles vão abandonar o simples para o bem deles e para o país. Porque quanto menos a gente tiver simples, menos a economia será ineficiente. Portanto, eu acho que é um erro de avaliação lamentável de quem não entendeu bem como é que vai funcionar essa reforma. Sérgio. Ministro, no primeiro bloco o senhor falava um pouco da questão da crise de credibilidade, né, que é algo que afeta, inclusive, a economia. Esse talvez tenha sido um fator que tenha influenciado, contribuído para que o dólar possa ter ultrapassado a barreira de 6, chegado a 6,20. Que fatores o senhor indica para o dólar ter chegado às alturas? Olha, são 2 fatores. O primeiro, isso que você falou, uma crise de confiança. A percepção de que o país está caminhando por uma crise fiscal de dívida grave que evolui para uma crise financeira de consequências muito negativas para a economia brasileira. Então, você tem um processo que associa fuga de capitais, ou seja, os estrangeiros saindo do Brasil para não correr o risco de perder dinheiro, brasileiros fazendo a mesma coisa. Hoje, você não precisa mais ter autorização do Banco Central para mandar dinheiro para o exterior, você aplica em papel na Inglaterra, nos Estados Unidos e assim por diante. Não é? Então, esse é um movimento de saída. O outro é um movimento que tem a ver com expectativas, ou seja, a percepção de risco do país. Não é? A percepção de risco afeta a avaliação que os investidores têm sobre o país e isso, junto com a fuga de capitais, influencia o dólar. Claro que tem um fator externo que foi a valorização do dólar nos mercados mundiais e isso leva à desvalorização de todas as moedas. Mas, para você ter ideia de como isso afetou o Brasil é a moeda que mais se desvalorizou no mês de dezembro em todo o mundo, é o real. Uma prova inequívoca de que nós estamos padecendo de uma crise de confiança, que é a principal motor, vamos dizer, fator de depreciação, de aumento do dólar recentemente. Né? Muito bem. Ministro, o Brasil tem futuro? É genérica essa pergunta. Você sabe que eu fiz um livro, O Futuro Chegou.
escrevi esse livro no meu tempo que eu fui um pesquisador visitante na USP, na FEA, né? E era uma época do entusiasmo com o Brasil. Mudanças institucionais, o Cristo subindo como foguete na capa da revista The Economist. Eu fui influenciado pelo que eu estudei e por esse ambiente, né? Eu continuo achando que tem, só que eu acho que é muito mais difícil, tá certo? Por que que tem? Porque mesmo que o Brasil enfrente uma crise financeira grave, nós construímos nos últimos 30, 40 anos um conjunto de instituições e de condições que permitam ao Brasil resistir a essas crises e, mais do que isso, aproveitar a crise para gerar o senso de urgência que promove um ciclo de reformas, que é o normal no Brasil, né? Você tem os grandes ciclos de reforma ocorreram no contexto de uma crise, 64, não é? 2024, 1994 com o Plano Real, 2015, 2016 no governo Temer e assim por diante, né? Então, eu acho que quais são esses vantagens? Primeiro, o Brasil tem instituições sólidas, ficou provado agora nesse acontecimento de 8 de janeiro de 2 anos atrás, o Brasil tem um agronegócio altamente competitivo, tá certo? Que é gerador de exportações de grande monte, né? Grande montante. Nos tornamos exportador de petróleo. O petróleo, em 2024, exportou mais do que soja. Tá certo? O Brasil tem outra coisa que inibe o advento de crises financeiras. Por exemplo, o sistema tributário. Se você olhar as crises do último século no Brasil, ou elas eram resultados de uma crise do balanço de pagamentos, a gente ficava sem condições de pagar a dívida, ou era resultado de uma crise bancária. Os bancos quebravam em cadeia, sumiu o capital de giro, as empresas quebravam junto. O Brasil superou essas duas fontes de crises. Primeiro, nós tornamos superavitários permanentemente na balança comercial. O Brasil tem um sistema financeiro sólido, bem capitalizado, sofisticado e bem regulado. O Banco Central do Brasil foi eleito, o ano passado, o melhor Banco Central do mundo. Nós somos melhores do que os americanos na avaliação de especialistas de uma revista importante do Reino Unido, né? de grande credibilidade. O Brasil tem empresas de classe mundial, né? Que a gente não tinha há 50, 60 anos atrás. Por exemplo, você pega o exemplo da WEG, que é uma empresa de Santa Catarina, o seu faturamento no exterior já é maior do que o seu faturamento no país, né? E você tem hoje empresas muito sólidas do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de atração de talentos, de cumprimento de suas obrigações fiscais, de compromisso com o social e assim por diante. E esse conjunto, né, o Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina. Então, esse conjunto, ele pode ser o fator que no todo, no advento de uma crise, você tenha a chance de fazer reforma. E aí, mas tem que ter um projeto Brasil. Eu acho, com todo respeito, isso é uma tolice, tá certo? Porque você não tem como fazer um projeto país, a complexidade que isso requeriria, tá certo? Você olhar tudo, isso só era viável, se é que era, num regime comunista, tá certo? Porque você tem um planejamento central. Então, o que o Brasil precisa é de ideias. Isso nós temos. Então, as ideias estão no governo, no Banco Central, quantidade de tese de doutorado, de mestrado, que contém ideias para aumentar o potencial de crescimento do Brasil, é enorme. O IPEA, né? E se você olhar, for mais longe, em 1964, quando houve o golpe militar, né? e os dois ministros da área econômica, Roberto Campos e o governo de Bulhões, tinham que fazer um plano, eles fizeram isso em 3 meses, que é o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo. Por que fizeram tão rápido? Porque tinha ideias. Menos do que hoje, mas tinha. Por exemplo, um grupo de empresários de São Paulo começou a pensar, e se a gente resolver o problema político do Brasil, como é que vai fazer? Então, eles contrataram economistas, engenheiros, cientistas políticos e produziram documentos, né? Tem uma tese de doutorado de um uruguaio sobre esse processo que envolveu a conspiração política e a produção de ideias para um país posterior ao golpe de Estado que se planejava, né? Então, é daí que surgiram o novo sistema tributário, a criação do Banco Central,
a reformulação do sistema financeiro, a reforma administrativa, a reforma do mercado de capitais, a reforma do crédito rural, isso foi parte de um conjunto de medidas que influenciaram a produtividade e chamar o milagre, né, que é aquele período de 68 a 74, quando o Brasil, a 73, quando o Brasil cresceu 11,1% ao ano. Era um crescimento chinês, né? Claro, o Delfim dizia que ele não aceitava que era milagre, porque ele, milagre, dizia ele, é efeito sem causa. E esse desempenho da economia brasileira teve causa, qual foi as reformas institucionais que nós fizemos naquela época. Então, e de lá para cá, só fez melhorar, né? Nós criamos a lei de responsabilidade fiscal, temos uma lei de estatal, das estatais, né? Enfim, tem mais, criou-se a Secretaria do Tesouro, eu tive uma participação nos estudos que conduziram a Secretaria do Tesouro Nacional, nós fizemos uma reforma do orçamento entre 1984 e 1987, né? O orçamento brasileiro é melhor, é mais bem formulado do que era antes, tem muito a melhorar, mas o Brasil construiu esse conjunto de avanços institucionais e de modificação para melhor na estrutura das empresas, que torna o Brasil mais resistente aos efeitos de uma crise. Portanto, é provável que uma nova crise, se ela vier, ela seja a fonte, deixe-me repetir, de um novo ciclo de reformas que pode devolver ao Brasil a esperança de que este país pode ficar rico. Muito bem. Um dia. Olha, o programa está chegando ao fim e eu vou deixar aqui o convite para o senhor retornar, porque faltaram várias perguntas, né? O senhor citou o Banco Central sendo um dos melhores do mundo, o melhor do mundo no ano passado. Tem a moeda digital, o Drex, que faltou falar. Faltou falar da inovação, que veio o Pix é uma agilidade de pagamentos incrível. E uma série de outras questões que movimentam a nossa economia. Então, eu quero a presença do senhor aqui ao longo do ano mais uma vez, viu? Será um prazer. Obrigado mesmo, a Rede Vida agradece o senhor aceitar o convite para participar do nosso Frente a Frente. É sempre prazeroso aprender e levar para quem está em casa acompanhando no Brasil inteiro o ensinamento de quem convive com a nossa economia, viu? Muito obrigado, foi um prazer participar. Obrigado, Sérgio, pela participação. Muito obrigado também ao Sérgio Vieira e ao portal Neofeed, que autorizou a participação do Sérgio aqui. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez, sempre é uma alegria estar aqui com você, participando desse fórum de discussão tão importante para o Brasil. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E você de casa, que participou conosco em mais um programa Frente a Frente, lembrando que a entrevista com o ministro Maílson vai ao ar também no Rede Vida Mais, sábado às 17h30 e no domingo às 21h15. E se você quiser rever em qualquer outro horário, youtube.com/RedeVidaInformação. Semana que vem eu espero vocês para mais um programa Frente a Frente, 10h30 da noite, aqui na Rede Vida. Fiquem com Deus. Rede Vida, somos peregrinos da esperança.